O Frankenstein de 1931 perguntava quem era o monstro. Já o de 1994 perguntava quem era o culpado. Já que, em 2025, o Frankenstein de Guillermo del Toro pergunta algo ainda mais incômodo. Quem falha primeiro, o pai ou o filho? Fala gurizada, eu sou o Luta e esse é meu canal. No vídeo de hoje a gente vai continuar com mais um vídeo da nossa série especial sobre o Oscar 2026. Aqui no canal eu já publiquei então um react sobre as indicações, os indicados, onde eu especulava ali quem seria indicado ou não. Eu vou deixar o link para vocês aqui. E a gente já fez dois vídeos sobre dois dos indicados a melhor filme. Um deles foi Valor Sentimental, que eu deixo também o card para vocês aqui, e o vídeo que saiu essa semana, que foi o F1, o filme lá da Fórmula 1, com o Brad Pitt, segue o link aqui também. Eu vou deixar para vocês o link da playlist completa, que daí vocês podem dar play ali, ela tá por ordem de publicação, então vocês podem maratonar todos esses vídeos em sequência. E vai ter também, então, além desse vídeo, um vídeo indicado a cada um dos outros 7 indicados a melhor filme, além de vídeos dedicados às outras demais categorias. E a ideia desses vídeos são exatamente essa, pegar cada um dos indicados a melhor filme e analisar eles com mais calma, indo bem além de hype ou de uma ficha técnica, sabe? E hoje é a vez de um dos projetos mais aguardados dos últimos anos. Frankenstein, dirigido por ele, Guillermo del Toro, e produzido pela Netflix. Frankenstein é a nova adaptação do clássico da Mary Shelley, dirigido pelo próprio Guillermo del Toro, que aqui assume também o papel de roteirista desse filme. O filme aqui acompanha Victor Frankenstein, vivido pelo Oscar Isaac, que é um cientista obcecado que desafia os limites da vida ao criar uma criatura artificial. Essa criatura é interpretada por Jacob Elord numa abordagem muito mais humana e muito mais sensível e melancólica do que monstruosa. E completando então esse núcleo emocional da história, a gente tem a personagem da Mia Goth, um dos papéis aqui centrais na trajetória do Victor Frankenstein, que traz então mais afeto e família a esse filme. Mas já deixamos bem claro aqui que esse filme de Frankenstein, ele não está interessado em sustos ou no terror clássico, ele está muito mais interessado em até algo bem mais íntimo ali. Até porque no final das contas esse filme não é como os outros, que o foco ali era sobre o ser humano brincando de Deus e criando vida. Não. Aqui esse filme é sobre o que acontece depois que a criação vem ao mundo e é abandonada. Antes de qualquer coisa, é bem importante aqui a gente situar quem é o Guillermo del Toro dentro do cinema. Ele é um diretor que construiu praticamente toda a sua filmografia em torno de monstros e criaturas, mas não monstros como uma ameaça, mas sim como uma metáfora ali, tipo O Labirinto do Fauno, A Forma d'Água, Hellboy e tantos outros, que ele traz como criaturas que não são o verdadeiro vilão. O verdadeiro vilão, o verdadeiro monstro das histórias de Guillermo del Toro quase sempre é o ser humano. E quando foi anunciado que o Guillermo del Toro adaptaria Frankenstein, talvez uma das criaturas mais famosas aí da literatura e do cinema, a minha expectativa foi a mil, assim. E o que eu me perguntava era qual seria o Frankenstein deltoriano, como que seria a criatura, como seria a maquiagem da criatura. E aqui meio que já começa um dos meus conflitos com o filme. Eu não gostei do design da criatura. Eu admito que eu esperava algo mais radical, mais grotesco, mais Del Toro, mas o que eu recebi na verdade foi um Frankenstein até bonitão. Isso, claro, não significa que ele foi mal feito, na verdade muito pelo contrário aqui. A maquiagem é extremamente bem executada, realista e orgânica. O problema é que, na verdade, não foi técnico, ele foi mais estético. Mas claro que essa é a minha opinião e não me estragou a experiência. Eu só, quando a gente ouve falar do cara que fez Hellboy, que fez A Forma d'Água, que fez O Labirinto do Fauno e soma a Frankenstein, eu esperava algo mais
Del Toro. Dito isso, o filme deixa bem claro desde o início que ele não quer ser um terror comum. Na verdade, o Frankenstein aqui é, acima de tudo, um filme sobre paternidade. O Victor Frankenstein, vivido pelo Oscar Isaac, é um homem marcado pelo trauma da sua origem. Ele é um filho que acabou sofrendo nas mãos do próprio pai e, sem perceber, ele repete esse mesmo ciclo de violência emocional com a sua criação. O filme ele é bem inteligente em contar as duas histórias ali em momentos diferentes e de formas diferentes. A gente tem a do Victor Frankenstein e a da criatura do Victor Frankenstein. E é muito inteligente a forma delas serem contadas paralelas, porque no fundo elas são a mesma história. Ambos são filhos abandonados, ambos buscam validação e, acima de tudo, ambos buscam ser amados. A diferença é que um deles é visto como humano e o outro é visto como um monstro. Mas quem é quem? Tanta. E é aqui que o filme se conecta então diretamente lá com o espírito do livro da Mary Shelley, talvez mais do que qualquer outra adaptação cinematográfica que a gente já tenha tido dessa obra. A atuação, para mim, do Jacob Elord é um dos grandes acertos desse filme. Ele constrói essa criatura quase que inteiramente pelo olhar. A inocência, a curiosidade, medo, pureza, tudo isso nos olhos dele. É uma performance silenciosa, contida, e justamente por isso que pra mim ela é muito poderosa. E mesmo sendo chamado de monstro, ele demonstra mais empatia e mais sensibilidade e mais humanidade do que o próprio Victor Frankenstein, que por ele ser uma criatura feita de pedaços de seres humanos, pro Victor ele não é um humano, ele é uma criação. A cena da criatura com aquele senhor cego, pra mim, é um dos momentos mais bonitos de toda a obra. Ali, pela primeira vez, ele não é julgado pela aparência, ele é ouvido, ele é reconhecido e ele é humano. A Mia Goth, como eu falei, aparece em dois momentos-chave na história. Primeiro, ela é a mãe do Victor Frankenstein, com uma maquiagem impressionante, que faz com que tu não perceba que é essa atriz. Eu só fui descobrir depois de assistir o filme. E depois, então, ela veio com a personagem da Elizabeth, a futura cunhada do Victor Frankenstein, por quem ele acaba despertando ali sentimentos e acaba sendo bem estranho. Tecnicamente isso tá tudo até bem correto, eu só, sei lá, achei o romance dos dois ali bem menos memorável do que deveria ser. A Elizabeth funciona mais como um símbolo emocional do que como uma personagem plenamente desenvolvida ali na história. É uma presença importante pro Victor, com certeza, mas pelo menos pra mim ela poderia ser interpretada por qualquer outra atriz competente pra isso. Pra mim o peso do nome da Mia Goth foi muito maior do que a personagem que deram pra ela. Aqui o Guillermo del Toro parece até menos interessado nela do que nos próprios protagonistas masculinos dele, fazendo com que a personagem pra mim não tenha muito peso. E o romance dela com o Victor, da mesma forma que começa, ele termina, e pra mim isso enfraquece bastante o impacto emocional dessa relação. O visual do filme é belíssimo, tá? A fotografia e o design de produção, eles trabalham com uma paleta muito consciente. O azul tá presente sempre que eles querem retratar uma sociedade fria e distante, e de contrapartida a gente tem então o amarelo quente das velas sempre que eles querem representar uma casa ou o próprio afeto. E por fim a gente tem o verde da ciência, da obsessão e do proibido. O filme é gótico sim, mas um gótico bem mais limpo, mais elegante e menos do que eram os grandes monstros clássicos da Universal. Del Toro claramente reverencia eles aqui, mas de uma forma bem diferente. A trilha sonora é lírica, melancólica e quase triste o tempo todo. Isso reforça o clima emocional, mas também deixa bem claro que a gente não tá vendo um filme de terror, que a gente tá vendo um drama humano aqui. E aqui entram algumas ressalvas, tá? Apesar de eu reconhecer todas essas qualidades, Frankenstein é um filme que, pra mim, fica abaixo do melhor do Guillermo del Toro. Ele parece, curiosamente, um remendo, assim como a criatura de Frankenstein,
de temas, ideias, imagens que o diretor já explorou melhor em muitos outros filmes dele. A sensação é de que Del Toro tá revisitando seus próprios fantasmas, mas sem aquela mesma ousadia que ele teve outrora. E assim como eu já falei, né, o design da criatura não me impactou como eu esperava. Alguns personagens secundários são um pouco explorados ali e emocionalmente o filme me tocou sim, mas ele não me marcou, sabe? E isso não faz o filme ruim, na verdade muito longe disso. Faz dele um bom filme. Bonito, emotivo, sensível, mas que carrega aquele peso de vir de um diretor que já alçou alturas muito altas, com filmes inclusive que eram fortemente baseados na própria história do Frankenstein. Frankenstein, no fim das contas, é um filme sobre abandono, paternidade e humanidade. Um filme que nos faz perguntar quem é o verdadeiro monstro ali, e a resposta nunca é confortável. Mas a grande questão agora é outra: como que o Oscar leu esse filme? Será que a academia viu nele apenas um belo exercício estético ou um dos grandes filmes do ano? A gente vai falar sobre isso agora. Frankenstein, de Guillermo del Toro, se firmou como um dos filmes mais lembrados da temporada de premiações de 2025 e 2026, e isso foi confirmado com 9 indicações ao Oscar, incluindo a categoria de melhor filme, que senão ele não estaria tendo esse vídeo dedicado a ele. Começando por melhor figurino, eu vou deixar os outros indicados aqui, tá? É uma das primeiras indicações que chama a atenção, é a de figurino, assinado pela Kate Hindley. Aqui não se trata apenas de roupas bonitas de época. O figurino de Frankenstein ajuda a contar a história de personagens e os seus conflitos internos. A maneira como que o Victor Frankenstein e a própria criatura se vestem comunica não apenas tempo e lugar, mas também estado de espírito e a relação entre criador e criatura, por exemplo. Eu diria que essa é uma categoria onde filmes de época com identidade visual forte costumam até se destacar dos outros, porque o figurino aqui é narrativa visual e não só adorno. Então eu diria que sim, Frankenstein tem uma chance considerável dentro dessa categoria. Mas claro que a gente tem que ressaltar que sim, existem outros filmes bem relevantes nela também. Melhor design de produção, segue os indicados aqui. Esta, então, é uma indicação que reflete um dos aspectos mais celebrados desse filme: a construção de mundos fictícios tão ricos que funcionam como uma extensão ali dos conflitos emocionais. Os cenários aqui, desde o laboratório lá do Frankenstein até espaços domésticos, góticos e paisagens vastas, não só recriam época, mas traduzem a psique ali dos personagens em arquitetura e textura. Eu diria que essa é uma das categorias mais fortes desse filme, porque eles construíram literalmente um barco inteiro em tamanho real para uma cena de poucos minutos ali, porque eles queriam trazer essa realidade do filme, sabe, dos cenários. A gente não tem tanto CGI nesse filme, no cenário e nas paisagens, a gente tem tudo real ali, palpável e muito bem feito. Melhor cabelo e maquiagem, eu vou deixar os indicados aqui. A maquiagem da criatura e de outros personagens, como eu falei, a Mia Goth lá como a mãe do Victor, é uma das abordagens mais impressionantes desse filme. Não é uma maquiagem barata, sabe? São próteses que envelhecem, que ferem, que emocionam e que funcionam em sintonia com a atuação, especialmente a do Jacob Elord, para fazer a criatura ser mais humano do que monstro. Eu diria que também ela é razoavelmente forte aqui nessa categoria. É claro que a gente tem lá o filme do The Rock, que tá sendo bem falado, mas a maquiagem aqui de Frankenstein contribui para uma interpretação emocional forte e frequentemente recompensada na categoria. Melhor fotografia, segue os indicados aqui, tá? A fotografia de Frankenstein merece destaque porque ela não é apenas bonita. As escolhas de luz, de sombra, de cor, a composição que lembra uma pintura gótica e a forma como a câmera captura o ambiente, os rostos e cria um estilo visual próprio que acompanha a temática melancólica desse filme. A fotografia desse filme não separa o telespectador da narrativa. Muito pelo contrário, ela coloca os dois juntos no mesmo lugar. Eu diria também que é uma forte categoria
aqui para Frankenstein, mas vamos lembrar que a gente tem um brasileiro na categoria também concorrendo lá por Sonhos de Trem, então calma aí, não vamos chegar dando direto o Oscar pro Frankenstein, porque a gente tem um brasileirinho competindo aqui. Vamos analisar os Sonhos de Trem e depois a gente fala. Melhor som, segue aqui os indicados. O design de som é um elemento que muitas vezes passa até despercebido pelo público geral, mas em Frankenstein ele faz parte do corpo do filme. Desde os passos no piso antigo até o vento uivante nas paisagens góticas. Eu gosto muito do som desse filme, porém, eu diria que a categoria tem personagens muito mais fortes, até como o próprio Fórmula 1. Melhor trilha sonora, seguem os indicados aqui. A trilha sonora aqui é de Alexandre Desplat, que é lírica, melancólica, emocional e sintoniza com as camadas aqui dessa história. Desplat, um dos compositores mais premiados da atualidade, tece aqui uma trilha com o tom gótico, introspectivo e quase romântico do filme. Ela respira com os personagens e ela nunca se impõe. Ela funciona como uma ponte entre a imagem e a emoção. Eu diria que sim, Frankenstein está bem forte nessa categoria, porém existem outros filmes que também têm um bom peso nela, então eu não sei se ele ganha aqui não. Melhor ator coadjuvante, seguem os indicados aqui. Nessa categoria a gente tem então o Jacob Elord, que foi indicado ao Oscar pelo seu papel de criatura, e isso simplesmente para mim não foi uma surpresa, tá? Depois da vitória dele no Critics' Choice Awards como melhor ator coadjuvante. Sua performance, especialmente a forma como comunica ali a inocência, a dor, o questionamento e a humanidade com só o olhar, elevou, assim, pelo menos para mim, o personagem para além daquela mera figura monstruosa, transformando ele com certeza no centro temático de toda essa história. Eu diria que ele é o meu voto do coração, eu gostaria que ele ganhasse aqui essa categoria, mas ele não vai graças ao Stellan Skarsgård, que inclusive eu já comentei aqui sobre o valor sentimental, o link vai estar na descrição do vídeo e eu já devo ter deixado num comentário fixado ou algo assim, ou nos cards, para vocês assistir. A performance do Stellan lá tá sublime. Melhor roteiro adaptado, tem os indicados aqui, e eu diria que adaptar um clássico como Frankenstein é um desafio monumental, especialmente quando o objetivo é manter a essência filosófica do original, mas mesmo assim ainda tentar manter uma voz autoral própria. Del Toro faz isso explorando temas de paternidade, abandono, identidade e responsabilidade moral, não apenas monstros e ciência. E melhor filme, segue aqui todos os indicados. Essa nomeação ela não é apenas técnica, ela diz que o filme conseguiu falar em múltiplos níveis ali. Ele conseguiu falar de maneira narrativa, visual, emocional, simbólica, e que a academia reconheceu a ambição como um dos trabalhos cinematográficos mais relevantes do ano. Mas a pergunta é, ele merece mais do que os outros? Eu diria que não, que existem filmes sim dentro desses 10 melhores do que Frankenstein, porém sim é um ótimo filme. E só o fato dele estar nessa categoria nos indica que sim, pode ter muitos votos cruzados ali que dão algumas chances, mesmo que pequenas e remotas, mas ainda existem para Frankenstein. Se gostou desse vídeo, dessa análise um pouco mais aprofundada, deixa o like aqui, porque ele ajuda demais ao YouTube. Ah, você já sabe, se você se envolve no YouTube, tá todo mundo dizendo que é pra dar like, então dá like porque ajuda. Eu te digo como cara do lado de cada câmera, ajuda. E se inscreve aqui no canal, porque a série do Oscar continua, com vídeos novos toda semana até o dia da cerimônia, lá no dia 15 de março, onde teremos nesse canal a grande live do Oscar, onde a gente vai acompanhar ao vivo a cerimônia junto com vocês. E é importante deixar claro aqui que se vocês discordam de mim, principalmente aqui nesse vídeo de Frankenstein, comentem aqui embaixo, porque cinema bom é cinema que gera debate. E já compartilha esse vídeo com um amigo que vocês sabem que gosta de cinema, de Oscar ou de Guillermo del Toro. Diz pra ele, olha esse vídeo aqui que eu achei desse cara. Assiste aí. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Um abraço. Valeu e tchau.